Hoje eu vou comentar sobre o balanço do Banco do Brasil, que foi divulgado há alguns dias atrás. Houve uma repercussão muito grande na imprensa e uma interpretação muito positiva em relação aos números que foram divulgados. De fato, o aumento do lucro anual do Banco do Brasil em 2017, em relação a 2016, cresceu em torno de 50%. E isso, num primeiro olhar, é extraordinário. E, tendo em vista o enorme número de elogios, eu fiquei curioso em entender melhor como que esses números podem ser interpretados. E como eu sempre faço, eu avalio o balanço das grandes empresas, assim como de algumas small caps que eu gosto de acompanhar também, e comparo com os concorrentes para poder entender melhor algumas análises que possam ser feitas. Eu gosto sempre de comparar o balanço de uma empresa com os seus pares, com as empresas que atuam no mesmo setor. E no caso do Banco do Brasil, me chama muito a atenção a comparação feita com o Itaú e com o Bradesco. Claro, são bancos particulares e o Banco do Brasil é um banco do governo, é uma estatal. Só por esse ponto já existem diferenças gritantes no que diz respeito à gestão e à administração, sem dúvida. Porém, são bancos, atuam no mesmo segmento. E no Brasil, nós sabemos que os bancos obtêm lucros extraordinários já há muitos anos. Acontece que o Banco do Brasil, nos últimos 6, 7 anos, ele manteve o seu lucro na casa dos 10, 11, 12 bilhões anuais. Foi assim em 2010, 11, 12, 13. Aí acontece que em 2016 esse lucro caiu absurdamente. Caiu, se eu não me engano, de 13 ou 14 para 7. Caiu 50%. E agora subiu de 7 para 11. Subiu 50% também. Lógico que não voltou ao mesmo patamar, né? Porque se você tem 10 e corta 50%, você cai para 5. Se de 5 você sobe 50%, você vai para 7,5. Você não volta para os mesmos 10 que você estava. Que é o que aconteceu com o Banco do Brasil. Ele obteve um lucro bem maior do que 2016, porém menor do que vinha tendo em 2015, 2014. Com o Itaú e o Bradesco não aconteceu isso. O Itaú, em 2010, 2011, vinha na casa de 13, 14 bilhões, pouco acima do Banco do Brasil. O Banco do Brasil estava em 11, 12, o Itaú em 13, 14. Né? Agora o Itaú bateu 25 bilhões de reais de lucro líquido. Então esse é um fator em que eu já não vejo como positivo nesse balanço do Banco do Brasil. Também temos que considerar que no balanço do Banco do Brasil estão lançados lá os lucros da BB Seguridade, da Cielo e de outras empresas e pequenos bancos que o Banco do Brasil tem participação. Claro, não é nada de errado nisso. Todas as empresas na Bolsa, elas fazem isso. Se uma empresa tem participação acionária em outra, os lucros dessa outra empresa, a parte que lhe cabe, é lançada como receita no seu balanço. Tem que ser feito isso. Eu não estou dizendo que isso é maquiagem de resultado, nada disso. O que eu estou apontando é que é um outro fator que ressalta a minha visão de que a atividade bancária do Banco do Brasil não foi boa. Ela reduziu. Inclusive o balanço cita isso, né? As receitas provenientes do produto bancário, essas receitas diminuíram em 2017 em relação a 2016. Então, isso aponta, possivelmente, para um problema de gestão. E ainda mais a questão da redução das despesas, que tem sido tão elogiada na imprensa, ela é um pouco controversa, porque se você recorrer à literatura, se você olhar o pensamento de Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo e um dos maiores da história, ele já falou muito sobre isso, sobre empresas que desenvolvem programas de redução de despesas.
Ele é totalmente contra esse tipo de ação por parte de uma empresa. Uma frase emblemática que ele falou é o seguinte: nunca existe uma só barata na cozinha. Ou seja, o que você pode interpretar disso é: uma empresa nunca tem só um problema, e o problema, quando ele ocorre, ele acaba sendo reincidente. Então, um programa de redução de despesa aponta uma falha na gestão no passado, e que, por mais que esse programa tenha tido resultado recentemente, é certo que esses problemas vão voltar, principalmente por se tratar de uma empresa pública, né? Uma empresa do governo. Outro fator muito importante também de ser ressaltado é que houve uma redução gigantesca na provisão de calote, que é o provisionamento para liquidação de devedores duvidosos, que todo banco faz e constitui numa das principais despesas lançadas no balanço trimestral dos bancos. O Banco do Brasil reduziu de 31 para 25 bilhões essa provisão. 25 bilhões de provisão para uma empresa, um banco que teve 11 bilhões de lucro, ou seja, mais do que o dobro da provisão, mais do que o dobro em relação ao lucro. Isso num cenário onde, diferente do que alguns analistas econômicos apontam, você pode ver alguns vídeos no YouTube de analistas comentando o resultado do Banco do Brasil, eles falam sobre a redução da inadimplência. Mas não houve redução, pelo contrário, houve um aumento na inadimplência. Eu estou colocando aqui para vocês olharem a página do balanço do Banco do Brasil, onde ele cita a evolução da inadimplência em 3 segmentos de atuação, que são pessoa física, pessoa jurídica e agronegócio. Nos 3, em todos, houve um aumento na inadimplência, ou seja, maior exposição ao risco. Então, o Banco do Brasil teve maior exposição ao risco e reduziu a provisão para o calote. É um outro fator que também eu encaro como negativo nesse balanço. Eu entendo que a valorização das ações, que há um ano atrás estava na ordem de 13, 14 reais, e agora é 43 reais, o triplo do preço, mais que o triplo do preço. Eu acho que isso é exagerado, eu acho que isso é uma empolgação do mercado, e como o próprio Warren Buffett fala também, o mercado é míope. Ele muitas vezes ele vai na onda, segue a boiada, e como a imprensa tem elogiado muito esse resultado, e as pessoas no geral não leem balanço, elas leem só os títulos, só as manchetes, e considerando que esse ano é um ano eleitoral, podemos raciocinar que é conveniente, é oportuno para o governo passar uma imagem de boa gestão numa das principais estatais, que é o Banco do Brasil. E também, se você pensar que todos esses veículos de imprensa, eles têm como principal cliente o governo federal, então realmente casa um interesse com o outro, né? Passar uma imagem ruim, de administração ruim, seria péssimo para um governo que está em seu último ano de mandato, né? Tentando talvez aí uma reeleição. Tem outro ponto também que aqui no Brasil não é muito avaliado, pelo menos nos órgãos, nos institutos de pesquisa e nas análises que os profissionais de mercado fazem e divulgam no YouTube, nas redes sociais. Você não vê muito se falar num indicador chamado Equity Multiplier, que é basicamente um índice de alavancagem, podemos resumir assim. É uma taxa onde você divide os ativos de uma empresa pelo capital, e isso indica o quão alavancada essa empresa está. Quanto maior esse número, quanto mais próximo de 100 esse número, melhor.
Então, o Banco do Brasil, com esse último balanço, ele ficou em torno de 9%. Ou seja, mais de 10 vezes o seu capital está alavancado. Ao passo que Itaú e Bradesco estão em torno de 14%. Isso fica estranho quando você olha esses números junto com a inadimplência que aumentou e a provisão de calote que diminuiu. Então a empresa está tendo mais devedores que não pagam, ela aumentou a sua alavancagem e ela diminuiu a provisão do calote. Essa combinação, ao meu ver, é negativa. Eu não estou dizendo aqui, em hipótese alguma, que o Banco do Brasil não seja uma boa empresa para se investir. Longe disso. O Luiz Carlos Barsi, um investidor no mercado de ações bilionário, um dos principais brasileiros, pessoa física que atua na Bolsa de Valores, ele é fã das ações do Banco do Brasil, ele sempre fala isso, ele compra recorrentemente, fazendo a estratégia do buy and hold, que é manter essas ações em carteira, acreditando no resultado da empresa e nos dividendos que vão ser repassados. E não há o que falar, né? É uma empresa bicentenária, é o CNPJ número 1. Para quem não sabe, o CNPJ do Banco do Brasil é 000001. É o primeiro CNPJ a ser emitido, né? Então é uma empresa que podemos dizer que não vai quebrar nunca. Se quebrar, o Brasil quebrou, né? É mais fácil pensar num Itaú, num Bradesco quebrando do que num Banco do Brasil quebrando. Então, em termos de solidez, não há o que se discutir, até por ser uma empresa do governo federal. O recado que eu queria dar está dado. Eu peço a gentileza de vocês, caso tenham algo a acrescentar, alguma contribuição a fazer em relação ao que eu expus aqui, por favor façam aqui no comentário do YouTube mesmo, ou então me mandem um e-mail, está aí o meu endereço de e-mail particular. Terei o maior prazer em responder e ficarei muito grato se você adicionar alguma informação relevante que me ajude, que nos ajude a compreender melhor a maneira com que esse balanço está sendo interpretado, no mínimo de forma, não vou dizer tendenciosa, mas de forma dúbia, né? Um balanço que tem alguns indicadores aparentemente extremamente positivos. No entanto, quando você olha mais a fundo e interpreta melhor os dados, principalmente se você compara com os concorrentes, você vê que esse balanço não é de fato positivo.